Oi, gente, tudo bem? Tô aqui gravando esse vídeo hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o meu parto do Rafael, né? Sei que foge um pouquinho do escopo aqui do canal, mas na gestação do Gabriel eu fiz também esse relato de parto e algumas pessoas pediram, né, para eu fazer novamente no Rafael. Eu acho muito legal ter esse registro para mim, para outras mulheres que me seguem, que me acompanham, para outras mamães, né? E também para os meus filhos, para que eles possam ver no futuro aí como que foi a chegada deles ao mundo. Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi a chegada do Rafael. O Rafael nasceu no dia 29 de setembro de 2024. Ele e o Gabriel têm 2 anos e meio de diferença. E o mais interessante é que a gente sempre escuta, né? Que cada gestação é de um jeito, cada filho é de um jeito. E cada parto é de um jeito. E realmente isso é pura verdade. Como eles têm aí pouco tempo de diferença, né, são só 2 anos e meio, a gente acaba comparando muito como que foi a gestação e o parto. E na gravidez do Rafael, eu já senti mais desgaste físico, mais cansaço. Acredito que por ter somatizado, né, o fato de já ter um outro filho, que ainda é um bebê e demanda bastante. E no finalzinho da gravidez, eu já estava com muito inchaço nas pernas. Então, eu acabei parando de trabalhar um pouco antes, né? Parei de trabalhar com 38 semanas. E eu percebi que esse inchaço estava muito constante e em alguns momentos ele não diminuía, principalmente na perna esquerda. Então, isso causou uma certa preocupação. Eu fiz uma série de exames para ver se poderia ser alguma coisa além do peso da gravidez e do calor. E aí eu fui descobrir numa das consultas que eu fiz na emergência que a minha pressão estava um pouquinho alta, principalmente para o que é comum da minha pressão. E aí, conversando com a minha médica, eu fiz uma bateria de exames, fiz o monitoramento da minha pressão durante uma semana. Em alguns momentos ela apresentou um pouquinho mais alta mesmo, né? Ela estava dando 13/9 e 12/9. E para uma gestação, esse por 9 já seria considerado um pouco alto, então a minha médica recomendou que eu fizesse a indução do parto, que eu me internasse para induzir. Ela disse que quem tem essa pressão mais alta no final da gravidez, normalmente não espera as 40 semanas, né? A minha vontade era esperar, entrar em trabalho de parto naturalmente, mas pelo risco aí de desenvolver uma pré-eclâmpsia, a gente acabou optando pela internação. Então no domingo eu fui para o hospital para fazer a indução do parto, né? Fomos para a internação, eu, meu marido, minha amiga Isabela, que também é doula, foi a doula que acompanhou meu parto. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu fiz ali a primeira avaliação com os obstetras e eles identificaram que eu já estava iniciando o trabalho de parto mesmo, ainda não estava de forma ativa, mas eu já estava sentindo umas cólicas, algumas contrações, né? Então eu fiz o exame do cardiotoco e já pegou, assim, algumas contrações. E aí me colocaram no quarto, logo em seguida a minha médica, que é a doutora Luísa, que acompanhou meu pré-natal, né, que foi quem fez meu parto, chegou no hospital e aí ela me examinou e falou, olha, a minha ideia inicial era fazer a indução através de um balão, só que como você já iniciou o processo naturalmente, a gente vai partir para medicação mesmo, que seria hormônio, né? Eles injetam ocitocina para acelerar um pouco esse trabalho de parto. E ela falou, eu vou conversar com a equipe de enfermagem, vou trocar de roupa e daqui a pouco eu volto. E nesse daqui a pouco eu volto, a minha doula me passou um shake para tomar, uma vitamina, né? Eu não vou aqui falar para vocês. É uma vitamina natural que a gente toma também com o intuito de acelerar um pouco as contrações e o trabalho de parto, que deve ser tomado, claro, com uma supervisão profissional, né? Eu cheguei a tomar na gestação, na gravidez do Gabriel, quando eu já estava em trabalho de parto, e eu tomei lá no quarto. Só que dessa vez essa vitamina fez um efeito muito rápido, né? O shake bateu e 5 minutos depois eu comecei a sentir as contrações vindo muito mais forte. Meia hora depois eu já tava assim, com muita dor, muita contração. Eu falei, olha, tô achando estranho porque eu tô sentindo uma dor muito intensa por um período muito curto, né? O meu parto do Gabriel, comecei a sentir as dores, eu fiquei mais de 24 horas sentindo contrações e tal, e nesse 1 hora eu já tava com muita dor, muita contração, e num espaço de tempo muito curto entre uma e outra.
Então, quando minha médica volta pro quarto para ver como que eu já tava no auge das dores ali, já tava bem intenso. E aí ela falou, olha, não acho que a gente vai ter tempo de fazer a indução, porque nessa 1 hora que eu fiquei fora, você praticamente já entrou em trabalho de parto ativo. E assim, a gente já tá num ponto aqui de poder te levar pra sala de parto. Então a gente já foi se preparando para ir pra sala de parto. Eu comecei a sentir muita dor, cheguei a solicitar anestesia, porque as contrações eram muito longas e muito curtas, né, no sentido de tempo. Eram muito longas na duração e curtas no tempo. Então eu tinha contrações de aproximadamente 40, 50 segundos e de 1 em 1 minuto. Então o meu descanso era 10, 15 segundos. Então eu já estava bem exausta com essas dores. Pedi anestesia, o anestesista foi solicitado, foi chamado, porém ele não chegou a tempo. Então eu fui para a sala de parto, lá tinha uma banheira, a água quente já é um alívio, né? Eu já estava debaixo do chuveiro no meu quarto. E aí na sala de parto também fui pro chuveiro enquanto a banheira estava sendo ligada, mas não deu muito tempo. Logo em seguida eu fui pra banheira e aí eu falei, olha, não tô aguentando de dor, quero mesmo solicitar aí uma anestesia. E aí aquele papo, o anestesista tá chegando. Um outro anestesista estava no procedimento e esse estava de sobreaviso. E não tá chegando, ele não chegou, né? Quando ele chegou, eu já tava com o Rafael no colo. Então, foi um processo, assim, muito dolorido pra mim. Apesar de ter sido pouco tempo, eu achei que foi muito mais intenso, né? E foi ali na banheira mesmo que o Rafael nasceu. Eu estava apoiada na banheira, assim, tentando me acalmar, respirar, fazendo os exercícios de respiração pra dor. E do nada minha médica falou, olha, ele tá nascendo. Então tava lá o Marcelo, minha doula, a minha médica, a médica que fica, né, a segunda médica, que é o apoio da médica principal. E aí o Rafael nasceu na água mesmo, não tive tempo de fazer anestesia, foi um parto natural, né? E logo que ele nasceu, eu tive eles chamam de distócia, né? Parece que é como se o bebê não saísse prontamente. Então eu tive que fazer uma manobra, a minha médica teve que fazer uma manobra em mim, me mudar de posição para acabar de puxá-lo. E ele nasceu assim, não chorou de prontidão, né? E ele também não quis mamar. Então ele veio pro meu colo, eu tive o momento da Golden Hour, mas a pediatra sugeriu que a gente fizesse o procedimento de sucção das vias aéreas. Não é um procedimento que é feito em todos os bebês, né? Só depois de avaliar ali a necessidade. E o Rafael teve essa necessidade de fazer, então ele fez a sucção das vias aéreas, e aí já faz a pesagem, e a temperatura dele acabou caindo um pouquinho. Então ele teve que ir pra aquela câmara, né? Pra aquecer o corpinho. Aí ele ficou cerca de 40 minutos nessa câmara fazendo esse aquecimento e depois voltou pra mim, né? Que aí sim ele conseguiu fazer, a esse a gente conseguiu fazer a amamentação, mas ele nasceu super saudável, nasceu com 3 quilos, 490, 49 centímetros e graças a Deus aí de forma bem natural, né? Eu já tinha essa expectativa mesmo de não fazer uma cirurgia, a não ser que fosse algo necessário. E também estava muito agoniada com a ideia de ter que induzir o parto, usar hormônio para acelerar esse processo. Mas acabou que, mesmo indo ao hospital para isso, não foi necessário, porque os anjos conspiraram aí a meu favor para que acontecesse de forma mais natural, né? Tanto eu quanto minha médica, a gente brincou que foi muita reza para Nossa Senhora do Bom Parto iluminar, porque ela sabia que eu estava muito angustiada com a ideia, né, de esperar e a pressão aumentar, ou então não esperar e a indução ser algo difícil, não necessariamente rápido, poderia durar aí até mais de um dia mesmo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, nasceu saudável, também não tive nenhuma complicação nesse parto, então
saí bem da sala de parto, foi tudo dentro das minhas expectativas, né? Dentro do que eu escrevi, inclusive, no meu plano de parto. A única coisa que eu desejei profundamente, não tive possibilidade de ter, foi anestesia. No meu planejamento eu falava que, se necessário, eu gostaria de ter disponível essa anestesia. Na minha cabeça, pela dor que eu estava sentindo, era mais que necessário, porém não chegou. O médico não chegou a tempo no meu quarto. Quando ele chegou, o neném já estava no meu colo. Então, tive vontade de matá-lo, sim. Mas deu tudo certo, né? Apesar de ser um momento de muita dor, é também um momento de muita alegria, de uma explosão, assim, de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Então, foi assim a chegada do Rafael. Ele nasceu no dia dos arcanjos, né? Ele que leva o nomezinho aí de um dos arcanjos. E a gente foi pro quarto logo em seguida. Depois de um dia e meio, tive alta, vim pro hospital. E mais uma vez, assim, lembrando aí, né, que as pessoas que desejam ter um parto normal, um parto natural, eu acho que o mais importante, para além da via de parto, é a gente poder estudar, conhecer, saber o que vai acontecer no dia, quais são as intercorrências que podem acontecer, se informar, né? Porque o maior interesse é seu, é o seu corpo, é o seu filho. Então eu recomendo muito que quem tem interesse em ter um parto natural, que tenha uma doula, porque uma profissional super capacitada, que te auxilia muito, alivia muito a questão das dores, né? Tem várias técnicas para auxiliar nesse momento. E uma equipe de confiança, né? Eu tinha uma médica maravilhosa que estava comigo o tempo todo, me orientando, me informando, me passou muita segurança. E uma doula também, muito incrível, que além de ser uma profissional excelente, é uma amiga, né? Veio de Minas até o Rio só para fazer para estar presente no parto do Rafael. Então, apesar de todas essas complicações, que nem são tão graves assim, né? Mas foge um pouco do natural e a gente acaba ficando um pouco aflita com as possibilidades, né? Pode trazer alguma complicação mais séria. Então, a questão da pressão aí me deixou bem abalada, mas não foi nada grave, né? Inclusive, assim que o Rafael nasceu, eu continuei monitorando a minha pressão, já voltou ao normal. É algo que pode acontecer, principalmente no final da gravidez, né? Eles chamam de hipertensão gestacional, que foi o que eu tive. Mas graças a Deus deu tudo certo, então deixo aqui pra vocês esse relatozinho, não muito longo, mas que eu quero guardar aí de lembrança desse dia tão especial, que foi a chegada do Rafael na nossa família.